Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Está bem animada hoje. Hoje ela vai falar tanta coisa importante. Eu vou falar coisa importante? Tudo que eu falo tem que ser importante para você. Você nem sempre anota, mas deveria. Eu gravo tudo. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme sempre estar aqui com vocês. A gente, nesse tempozinho chuvoso, né? Nessa chuvinha gostosa, quem está em casa aí fazendo aquele bolinho de chuva para tomar com café em plena quaresma. Olha, eu nunca fiz quaresma, assim, nunca prometi nada, nunca fiz, mas esse ano eu resolvi que eu ia fazer. Então, eu até vou dar dicas, se bem que a quaresma tinha que ter começado ontem, né? Quem não faz 40 dias faz 39. Mas eu recebi tanta coisa legal de corrente de quaresma e eu achei tão... Falei, eu acho que esse ano eu vou fazer. Eu achei legal que ela tentou me incluir em todas elas. Eu tentei incluir, ele pulou fora de Ela tudo. quer fazer a quaresma dela, mas quer me incluir na dieta da quaresma. Não só na dieta, né? Porque a quaresma não é só dieta, né? A quaresma é mais do que dieta. A quaresma é a oração, é o propósito. Então, assim, quem está em casa e quiser, né, faz um propósito com Deus, coloca ali, faz todos os dias no mesmo horário aquela oração. E aí você se abstém de alguma coisa que você acha importante. Pode ser o álcool, pode ser a carne, pode ser... Enfim, ou pode ser só como uma vez eu escutei um padre falando, não precisa se abster de comer não, abstém de falar mal dos outros, se abstém de fazer fofoca, se abstém dos pensamentos negativos, que já é melhor ainda, né? Então, fica aqui a dica da quaresma. Eu acho até que eu vou fazer uns videozinhos de quaresma e vou postar no Face para vocês todo dia, pra gente fazer essa oração junto. Mas antes de qualquer coisa, eu queria deixar os telefones para vocês entrarem em contato com a gente. Telefone fixo 3386-1400, lembrando que é 21, porque é Rio de Janeiro, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. Você pode... entrar no YouTube, na página, no canal da Rádio Rio de Janeiro, que a gente está lá online. Aproveita, dá o seu like. Aí depois você vai lá no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, curte, compartilha, tá certo? E coloca todos esses canais, você pode entrar em contato, que a gente vai estar... a gente vai poder ler aqui a sua mensagem, vai poder responder. Se for pergunta, o Hernani responde. Estou aqui no Facebook, a Kátia Reis já está aqui. Se for pergunta, a gente responde. Hoje a gente vai falar sobre o que, Hernani? Ficamos aqui só conversando. Falar sobre liberdade. Liberdade. Hoje o tema é bom, né? Muito. Hoje o tema é bom. Vamos falar sobre liberdade. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Hoje o mestre é Paulo de Tarso, é uma epístola aos Gálatas, capítulo 5, é no finalzinho, tá? A partir do versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame a seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Nossa, forte, né? E aí, Hernani? Paulo era bom nessas discussões, né? Ele falava sobre todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Quer dizer, você tem um livre-arbítrio, você tem a liberdade para fazer o que quiser, mas nem tudo que você faz lhe convém. Que vou colher amanhã naquilo que eu plantar hoje, é óbvio, né? Então, nós nessa escala evolutiva, vivemos muitos estágios, né? Dependendo da referência que a gente tem do meio que nós vamos nascer. Então, há muitos e muitos anos atrás, as pessoas hoje que não cometem erros ou não cometem grandes erros,
que condenam os crimes, que ficam julgando outras pessoas, já cometeram esses crimes no passado. Porque na escala evolutiva você foi um espírito primitivo em algum momento, né? E continua recebendo aqui no planeta Terra espíritos primitivos. Então, pelo estágio de evolução do planeta, com 8 bilhões de habitantes hoje que nós temos encarnados no planeta Terra, você vê que o nível espiritual, a diferença espiritual é muito grande. E quanto mais experiência você tem, mais você aprende aquilo que lhe convém. Quanto menos experiência você tem, mais erros você comete, pior você usa essa liberdade. Então o tempo vai passando, você vai reencarnando, vai aprendendo, desencarna, aprende como funciona, e aí você começa a acertar mais, a ver o que realmente lhe convém. O que eu devo fazer para no futuro ter uma condição melhor? Qual é a grande diferença da inteligência animal para a inteligência humana? E esse é o grande ponto, né, de evolução do espírito. A gente encarna em escalas evolutivas primárias, né? Viemos do reino mineral, passamos pelos vegetais, fomos para o reino animal até chegar no homem. E qual é a grande diferença dessa escala animal para a escala humana? Os animais têm inteligência também. Só que a inteligência do animal, ela é sempre através dos 5 sentidos dele. Através dos 5 sentidos, que são os mesmos que nós temos, o animal toma as decisões da vida dele. E qual é a grande diferença dos 5 sentidos para o seu pensamento? Para você especular o que vai acontecer, você começar a planejar o que vai acontecer. Os 5 sentidos, eles só são utilizados, você só consegue utilizar eles no presente. Então o teu espírito está preso dentro de um corpo em que tem 5 sentidos para utilizar ele no presente. E no presente você não está tomando as devidas precauções para o que você vai colher no futuro. Então aquilo que você faz pensando apenas no presente não lhe convém muitas vezes para aquilo que você vai colher ou que você vai sofrer ou viver no futuro. Essa é a grande diferença. E quando nós estamos no reino animal, a gente está vivendo só o presente, que são os 5 sentidos dando abertura, portas e janelas para o espírito que está preso nesse corpo físico. O pensamento, né, o planejamento, imaginar o que vai acontecer, começar a prever melhor o que eu tenho que fazer hoje para ter uma melhor condição no futuro, não faz parte dos 5 sentidos. Faz parte da sua percepção, né? Da sua condição de imaginar o que vai acontecer, planejar o que vai acontecer, virtualizar o que vai acontecer no futuro. O futuro, ele nunca é real. Ele só se torna real quando ele se torna presente. O futuro, ele é sempre virtual. Então, você lembrar do passado, a sua imaginação, né? Lembrar do que aconteceu, ver as consequências que você viveu daquilo, para tomar atitudes no presente e que vão te dar uma condição melhor no futuro, é o que utilizar bem essa liberdade. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então Paulo, ele insistia muito nisso, até porque ele viveu isso. Quando ele persegue Estevão, quando ele provoca o primeiro martírio cristão, imagina o quanto ele se arrependeu daquilo. Então, naquele momento, ele fala, se eu tivesse a visão do que eu ia viver no futuro, na estrada de Damasco, Ananias, o conhecimento do Cristo, etc., eu nunca teria tomado uma atitude daquela. Aquilo nunca. Então, eu tive liberdade para fazer. Eu tive liberdade, inclusive, de vir aqui perseguir e prender Ananias. Né? Se eu tivesse tomado a mesma atitude que eu tomei com o Estevão, imagina como eu não estaria hoje. Então, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então Paulo, ele teve uma mudança muito drástica e muito traumática para ele, porque ele viveu situações de que provavelmente ele se arrependia muito, provocando inclusive a morte, né, do cunhado e o primeiro martírio cristão. Imagina isso na cabeça de um espírito que veio preparado para implementar o cristianismo no mundo. Então Paulo, ele insistia muito nesse tema, né? Em Coríntios ele fala, em Gálatas. Por quê? Porque ele vivia na pele o que era tomar uma decisão errada e ter a liberdade para aquilo, porque ele tinha autoridade para aquilo, né? Os guardas o seguiam, ele tinha autoridade por ter competência, né? Mérito para aquilo, mas nem tudo o que ele fez era o que lhe convinha, era o certo para o futuro, e ele sofria com isso. Por isso que ele insistia muito no tema. Cuidado com o que vocês fazem, cuidado como vocês usam a liberdade de vocês, porque nem tudo convém. Vocês podem sofrer muito no futuro as consequências de um ato, né, impensável,
ou ignorante, né? No caso dele, ignorante, porque ele achava que estava lutando em nome de Deus, do Antigo Testamento, né? Do Torá, das tradições judaicas, e, no entanto, ele estava perseguindo aquele a quem ele veio viver depois, que é o Cristo, né? Os cristãos. Então, acho Paulo muito interessante, porque ele é um bom exemplo, né? Um exemplo vivo de tomar decisões erradas quando se tem a liberdade, a autoridade, né? A condição de fazer o que quiser, como ele era. E depois ele perde tudo isso, né? Vai preso, apedrejado, foge num cesto, perseguem ele, perde a herança da família. Então ele tinha uma liberdade enorme, uma autoridade enorme, tomou algumas decisões erradas, depois acorda para o que realmente era a programação reencarnatória dele, e ele perde parte dessa liberdade, mas luta até o final, e graças a ele estamos hoje aqui falando do Evangelho. É um ótimo exemplo vivo do que é usar essa liberdade e o que lhe convém ou não. Essa passagem, embora seja uma passagem curtinha, né, quando Paulo ele começa a falar para a igreja, né, dos Gálatas, ele está falando de várias questões, não o que a gente meio que vai falar aqui agora, mas ele está falando de várias questões, inclusive no uso da religião, da circuncisão. Ele está indo, é bem abrangente. Mas essa passagem que Paulo fala, vocês receberam a liberdade, vocês cristãos receberam a liberdade, eu acho que ele fala isso porque Jesus dizia: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, ele dizia que se nós conhecêssemos o que era a verdade, estaríamos libertos. E o que era isso? Jesus veio para rasgar alguns véus que nós tínhamos em relação ao mundo espiritual, véus que nós tínhamos em relação a quem era o Pai, véus que nós tínhamos em relação à religião. Então Jesus vem e ele começa a nos lembrar que Deus quer misericórdia, não sacrifícios. Ele começa a nos lembrar que ele morre e volta para dizer que a morte não existe. Ele começa a trazer para a gente um Deus que a gente não estava acostumado. A gente estava acostumado a um Deus que punia severamente a sua próxima geração, a quarta, a quinta. Tanto que as pessoas perguntavam assim: esse homem, ele nasceu assim, quem foi que pecou? Foi o pai, a mãe, o antepassado? Porque achava-se que você poderia pagar por alguma coisa que você não fez, que alguém fez para você lá atrás, na sua família, né? Uma maldição familiar. E Jesus disse: olha, não foi o pai, não foi a mãe, ele veio assim para que se cumpra a lei. Que lei é essa? A lei de causa e efeito. Bem, a não ser que o antepassado tenha sido ele próprio. A não ser que o antepassado e outra encarnação cometeu os erros. Tenha sido ele mesmo, aí tudo bem. Então Jesus, ele vem e diz: olha, conheça a verdade, porque a verdade vai te libertar. E o que eu vejo no Espiritismo? Pessoas que conhecem a verdade, porque têm a oportunidade de entender como é que funciona o plano espiritual, de entender como é que funciona a lei de ação e reação, de entender como é que funciona a reencarnação, de saber que você não pode fazer mal ao outro, não é porque Deus não quer, é porque na hora que você se compromete com o outro, você vai ter que resolver a pendência do mal que você fez. Existem pessoas que falam assim: ah, ele me fez um mal e eu quero, se Deus existe, ele há de me deixar, há de fazer com que eu veja ele pagar. Quantas vezes vocês já não escutaram isso? Né? Quantas vezes você já não falou isso? Quantas vezes talvez a gente já não tenha falado isso? Aí o que acontece? Vem numa encarnação onde aquela pessoa que te fez o mal vai pagar, e Deus, como você pediu, ele vai fazer você ver. Aí ele vem como teu filho para pagar aquela expiação. Só que agora você ama ele, você não quer mais que ele passe por isso. Agora mudou, inverteu o jogo. Então, quando Jesus fala conheça a verdade, que a verdade vos libertará, né, é para a gente entender como funciona o processo. Você entendendo o processo, você vai começar a escolher em que lado do processo você vai trabalhar. Então, quando Paulo fala da liberdade, é dessa liberdade. É a liberdade de você saber que o teu eu de hoje vai ser a tua luz ou a tua treva de amanhã. Se você pega aquele vizinho que está te perturbando, eu estou falando de vizinho porque hoje a menina que eu adoro, que eu amo, a Dri, meu braço direito, esquerdo, meu tudo, chegou reclamando do vizinho do som do carnaval. Eu falei: você pega aquele vizinho que está te perturbando e parte para a briga com ele, começa a fazer mal a ele, o que acontece? Você pode ter 100% de razão, mas na hora que você vai para o embate, que você escolheu esse embate, você vai se responsabilizar pelo mal que esse embate causar também, mesmo que você tenha razão lá atrás no início.
Então, muitas vezes, né, ela falou, talvez se eu botar uma janela, essa janela cara, eu falei, quanto custa a tua paz? Vamos tentar resolver isso, né? Vamos tirar e vamos... Quanto custa a paz? Então, às vezes a gente não quer a paz. Às vezes a gente foi desafiado e a gente quer a guerra, faz parte do homem velho que a gente era. Porque o homem velho que a gente era sinônimo de fraqueza se você não fosse para briga. Lembra? Duelo. Quantas vezes a gente fala assim, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair? Que sentimento é esse? Que frase é essa? É a frase daquele homem velho que só tinha valor quando era desafiado e aceitava o desafio, porque era fraqueza se você não aceitasse o desafio. Então agora, com o ensinamento da doutrina espírita, a gente pode mudar. A gente pode ser manso, a gente pode ser pacífico. Então, Paulo vem e diz assim, olha, vocês têm a liberdade de escolha. Que liberdade é essa que Paulo disse que a gente tem? De escolha. Aí eu vejo pessoas falando assim para mim, Iris, ser espírita é muito complicado, porque eu estou acostumada assim, pedir e obtereis, morreu aí. Esse negócio de que eu sou responsável pelo que me acontece, isso eu não quero. Porque a gente quer a escolha sem consequência. Só que tudo que você escolhe... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aí, inclusive, é uma doutrina da economia. É o custo de oportunidade. Tudo que você escolhe, você está abrindo mão de outra coisa. Se eu escolho estar aqui, eu estou abrindo mão de estar fazendo outra coisa. Se você escolhe estar me ouvindo, você está abrindo mão de estar ouvindo outra coisa. E tudo na vida. Então, se eu escolho fazer o bem, eu estou abrindo mão de, possivelmente, talvez fazer o mal. Ou se eu escolho fazer o mal, eu estou abrindo mão de fazer o bem. Então, tudo na vida é escolha. Quando você escolhe, o que acontece com a nossa escolha? Ela tem consequência e responsabilidade. Então, aí ele diz assim, vocês têm a liberdade, mas a liberdade deve ser usada para amar-vos uns aos outros. É esse o mandamento da lei. Se vocês começam a morder uns aos outros, vão acabar devorados. Então, na hora que ele traz isso para a gente, ele está dizendo, olha, você tem a liberdade de escolha, mas você saiba que quando você escolher errado, você vai responder pela escolha errada que fez. Eu tenho visto, ultimamente, quando se fala de liberdade, muita gente achando que a religião é coisa ultrapassada, é coisa conservadora, é coisa retrógrada. E eu tenho escutado isso. Tem gente que fala assim, Iris, me admira você, uma pessoa esclarecida, ficar pregando não ao aborto, ficar pregando coisas que já deveriam ter sido ultrapassadas na humanidade. Aí eu pego e falo assim, olha só, tudo que vocês estão pregando como se fosse novidade, para mim é muito ultrapassado. Na Grécia, em Roma, né? já se discutiu tudo que essa libertinagem, esse sexo grupal, tudo que você está pregando aí, como se fosse evolução, isso não tem nada de evolução. Isso aí é ultrapassadíssimo. Foi assim que Sodoma caiu, foi assim que Gomorra caiu, foi assim que Roma caiu, foi assim que Pompeia caiu. Todas essas sociedades no passado eram sociedades promíscuas. Então, não confundam a liberdade com a promiscuidade. Ou com libertinagem, como se falava antigamente, né? Não é a mesma coisa. Liberdade é você ter o direito de escolher. Se eu quero isso, se eu quero aquilo, se é melhor para mim assim, se é melhor para mim daquela forma. Agora, quando eu entro, né, nas drogas, e aí nada me tira mais o direito de escolha do que a droga. Não. Porque se eu me drogo, se eu me vicio, acabou meu direito de escolha. Eu não tenho mais escolha nem do que eu estou fazendo, porque eu perco a razão de mim mesma, a consciência. Então, a liberdade é escolha com consciência. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para minha vida. Desde que... Aí é que vem o que da questão, que a gente não está acostumado. E que essa juventude, muitas vezes, eu tenho ouvido muito, né? Eles não querem assumir a responsabilidade das escolhas que fazem. Então, é uma escolha sua, por exemplo, não trabalhar, não estudar, mas qual é a consequência de não trabalhar e não estudar? Não ter dinheiro, né? Não ter dinheiro, não ter cultura, não entender o que está acontecendo. Né? Então, assim, as escolhas precisam vir com as consequências das escolhas. Né? Então, quando a gente pensa na questão da liberdade, é muito isso. Você tem liberdade. Você vai decidir.
E mais do que isso, porque tem uma galera que não quer decidir. Se eu pudesse, gente, eu vou falar para vocês, eu também não decidia, não. Quantas vezes eu não ia chegar para o meu mentor e falar assim, decide aí, tá difícil tomar essa decisão e eu não quero essa responsabilidade para mim, não. Resolve aí se eu faço isso ou se eu faço aquilo, né? Se eu sigo essa linha ou se eu sigo aquela. Então, muitas vezes eu também não gostaria de decidir, mas o meu mentor não vai decidir por mim. Quem vai decidir por mim talvez seja meu obsessor. Esse aí adora se meter na minha vida. Esse adora decidir por todo mundo. Esse adora decidir por você. O mentor não. O mentor, ele vai te fortalecer. O mentor, ele vai te dar base, ele vai te dar Deus, ele vai te dar amor, ele vai te dar força, ele vai dizer assim, vai que eu tô contigo. Faz o que é melhor, mesmo que não pareça mais fácil. Sim, estuda até o final, abraça isso. Se não der certo agora, vai dar certo lá na frente, né? Eu tô com você. Olha, eu falei uma coisa hoje para minha filha e eu vou repetir para vocês. Todas as vezes na minha vida e provavelmente na vida de vocês que as coisas foram muito difíceis é porque o resultado ia ser muito bom. Quando eu paro e penso assim, olha, quando começo a me perturbar por alguma coisa, eu vou montar uma palestra, eu vou montar um curso, eu vou montar... E aí começa a dar tudo errado. Eu não consigo ir no centro, eu não consigo resolver, ou é aquele emprego, ou é aquilo, ou é aquilo. Toda vez que a dificuldade é grande, é porque o resultado do meu trabalho, ele vai ser bom. Porque quando o resultado não é bom, quando você não vai fazer a diferença no mundo, o mal não se preocupa com você. Ele deixa você. Agora, quando você vai fazer a diferença no mundo... Quando você vai falar o que é certo, quando você vai ser a pessoa que defende o bem, quando você vai ser a pessoa que vai fazer a diferença no seu emprego, no seu trabalho, na sua família, naquela família, aí ele está preocupado. Aí ele começa a te perturbar. Aí ele começa a fazer dar errado. Aí ele começa, sabe, a fazer você desistir do teu propósito. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, olha, se estão te atrapalhando, você pensa assim, caramba, eu devo ser importante pra caramba mesmo, né? Eu realmente devo ter alguma coisa muito importante que Deus quer que eu faça. Esses obsessores estão tudo lá na vista chinesa. Estão tudo na vista chinesa. Pode ir lá. É nessa hora que você tem que se fortalecer e dizer assim, caramba, Jesus, eu devo ser realmente parte importante dessa sua engrenagem. Eu vou fazer a diferença. E eu vou me esforçar para fazer isso que está proposto na minha vida acontecer. Porque na hora que você resolve que vai fazer isso, não interessa. Você vai fazer 1, 2, 3 vezes. Uma hora você vai atingir o seu objetivo. Por quê? Porque você está ciente do trabalho importante que você tem para fazer. Então, às vezes... é na família, é aquele filho que não te escuta, né? É aquela nora que te perturba. Não, mas se ele me deu ela, é porque eu posso fazer um grande trabalho com ela. Se ele me deu esse filho, é porque eu posso fazer um grande trabalho com esse filho. Porque Deus não dá trabalho difícil para espírito fraco. Ele dá trabalho difícil para espírito forte. Ele dá trabalho difícil para espírito comprometido. Porque, no fundo, ele sabe que precisa contar com a gente. Assim como a gente sabe que precisa contar com ele. Então, não esmoreça. Não esmoreça. Faça as suas escolhas, corra atrás dos seus objetivos e lembre-se que Deus está do seu lado. E quanto mais difícil parecer, é porque mais importante vai ser a tua vitória. Mais importante vai ser o seu trabalho. Não duvide disso. Não duvide de si mesmo. Não duvide do poder divino na tua vida. E lembre-se que a liberdade não é sem consequência. As escolhas têm consequência. Mas já está chegando na hora do comercial. Não sai daí que esse tema é bom e a gente vai ter muito para conversar. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando de liberdade. Essa palavrinha é difícil, né? Liberdade. O que é... Tudo bom? O que é liberdade?
Liberdade é a gente fazer o que a gente quiser sem consequência? Liberdade é a gente fazer o que der na telha, mesmo que aquilo vá magoar alguém? Será que eu tenho liberdade de abandonar minha família, meus filhos? E eu vi uma vez um TikTok, tem um TikTok de uma juíza americana e fica passando vários pedacinhos, né, de audiências dela. E tinha uma que era uma mãe que deixou os filhos com a irmã, né, mais nova, deixou para passar as férias de verão e nunca mais foi buscar, já tinha 3 anos, e a irmã falou, olha, eu posso até cuidar, mas eu precisava de ajuda financeira, porque ela ganha bem, eu ganho mal, né, para ajudar as crianças. Aí a juíza pergunta para a mãe assim, mas vem cá, por que você não foi buscar seus filhos? Ah, porque eu resolvi que eu não quero mais ter filho. Aí a juíza, você resolveu que não quer ter mais filhos, mas aqueles 2 você já tem, né? Não, eu resolvi que eu não quero mais, eu quero só focar em mim. E aí eu fiquei olhando, eu falei assim, gente, como é que pode? Ela acha que a liberdade dela, né? Eu decidi que eu não quero mais, não importa que eu já tive. Quem vai cuidar agora é minha irmã. Alguém que lide com isso, que não sou eu, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que liberdade é você fazer o que você quiser sem consequência, sem assumir responsabilidades, né? E aí Paulo de Tarso vem e diz pra gente, olha, vocês tiveram a liberdade, conheça a liberdade vos libertará, mas usem a liberdade para amar uns aos outros, para socorrer uns aos outros, né? Para se ajudarem mutuamente nessa evolução, não para morderem uns aos outros, para devorarem uns aos outros. Então ele vem trazer o peso da responsabilidade que a liberdade nos traz. Então essas questões são questões que precisam ser discutidas para a gente hoje em dia. Às vezes eu fico pensando assim, muitas vezes, hoje, não tem nada mais importante. Eu estava falando da quaresma, eu vou dizer assim, gente, uma coisa boa para a gente fazer na quaresma é todo dia falar de Jesus para alguém. Falar assim, olha, o que eu vou fazer por Jesus nessa quaresma, todo dia eu vou ter que falar de Jesus para alguém. Porque a gente está precisando mais do que nunca falar do Mestre, mais do que nunca falar de Deus, mais do que nunca falar da religião. E tem gente que às vezes fala assim, não, eu me calei, porque sabe como é que é? Aquele ambiente de trabalho não é um ambiente para eu falar isso. Todo o ambiente é um ambiente para você falar de Deus, para você falar de Jesus, para você abençoar, para você dar um amém. Porque às vezes é onde a pessoa está precisando. Então, se Deus toca no teu coração, se ele chega ali no teu ouvido, fale. Fale. Há pouco tempo mesmo tem uma polêmica aí do carnaval, né? Que a Baby falou do meio do trio elétrico. Muitos dizem que está errado, muitos dizem que está certo. Falar de Deus é sempre uma opção. O arrebatamento. É sempre Só uma se opção. fala no arrebatamento do Apocalipse. Está todo mundo preocupado com isso. Veste está tremendo todo. O espírita sabe, né, que o Apocalipse não vai acontecer da forma alegórica, né, que está lá nos livros. Na verdade, é apenas a separação do joio e do trigo. Mas eu conheço muita gente que está achando que é joio, né, que vai ficar aqui e que está doido, desculpa, que é trigo, toda hora eu confundo. Que é trigo, que vai ficar aqui e quer ver o joio todo, né, lá em Quiron, em Kepler, em Quiron, sei lá onde, na fogueira, e vai acabar indo junto. E eu fiquei pensando assim, gente, pensa bem, quando tiver a separação do joio e do trigo, alguns espíritos serão sim arrebatados, serão exilados, como houve, né, na época de Capela. E dentre esses espíritos pode ter alguém que você ama incondicionalmente, pode ter um filho. Você vai querer ir junto. Você vai permitir, você vai querer, né, que você fique, sei lá, 1000 anos sem ver aquele espírito de novo, porque ele está num planeta primitivo, recomeçando a Idade Média, recomeçando tudo. O que você vai fazer? Não, deixa que eu vou. Você vai em missão, você vai pedindo, você vai em socorro, você vai ajudar. Eu não consigo me ver... Uma das minhas filhas, uma das minhas netas, nem o Hernani que pega no meu pé sendo exilado e eu não indo atrás. Deixa que eu vou e volto depois. Não, eu vou atrás de você, fica tranquilo. Fica aqui. Então a verdade é que... E tem pessoas que acham que é trigo e nem é, né? Tá se achando, mas vai mesmo, obrigado. É joio mesmo. É joio. Então, essas eu já olho no olho e falo, você é joio. Eu sou o quê, joio? Deixa eu olhar no olho. Olha no olho. É joio. É joio. Então, muitas vezes a gente acha, né? E o que é isso? É isso. Já está acontecendo, vai continuar a acontecer. Não acho que em 5 anos, em 10 anos, pode ser em 30 anos, em 50 anos. Já está acontecendo e vai continuar acontecendo. E é por isso que o planeta está tão triste. É por isso que a gente está vivendo esse momento dessa energia, que era a mesma energia que os nossos irmãos estavam sentindo na Idade Média, quando também estava tendo, né, uma separação, uma mudança. Por isso que a gente ria da Baby, né? Porque ela
meio doidinha, ela fala isso, mas ela cria um impacto Cria, um monte de espírito que eu já sabe, vi um Twitter... que sabe que é verdade. Sim, eu vi um Twitter de uma pessoa que estava lá e ela falou assim, esse era meu último carnaval, eu decidi que eu ia me matar, que a minha vida é uma droga, porque eu fico mergulhado nas drogas, eu não queria mais isso. Depois que eu ouvi isso, eu corri para a igreja. O Casagrande tem um documentário dele que eu vi, que a Baby falou com ele há muitos anos atrás, olha, só Jesus vai te salvar, você tem que buscar. Ele acabou depois casando com ela um tempo. Não, 5 anos depois ele estava num quarto, Olha isso aí loucura. tem um documentário que vocês podem até procurar. Ele estava num quarto, num hospital psiquiátrico, e ele via... os obsessores pegando ele. Os obsessores vindo pegar ele e ele indo para a janela. Ele falou, vão me matar e vão achar que eu me matei. E aí ele lembrou da Baby e falou assim... Senhor, se aquele recado da Baby era o senhor mesmo, me ajuda agora. Ele viu uma luz afastar os obsessores e ele começou o processo de mudança. Aí foi no show dela, para largar as ela, drogas. Né? Então, assim, falar de Deus, falar de Jesus, não tem hora, não tem lugar, é o tempo todo. Né? Porque a gente está vivendo um momento que a gente precisa mais do que nunca disso. Mas vamos lá. Eu queria mandar um abraço para a Sônia Regina do Rio Comprido. Mandou um boa tarde, Jesus amados abençoe Casal 20. Ela sempre chama a gente de Casal 20, eu adoro isso, porque eu adorava esse seriado. Amo muito vocês. Cláudio Albuquerque mandou aqui os nomes para irradiação, já coloquei de todo mundo. Eu acho, tem um irmão aqui, ele não botou o nome dele. E ele pergunta sobre o Apocalipse, né? Mas eu acho que a gente já respondeu aqui, né? Logo no início, falando um pouco sobre o que é esse Apocalipse, né? Que não é de fato o fim do mundo, né? Na verdade, é uma mudança, transição planetária. Uma transição. E que muita gente está com muito medo e um pouco do Apocalipse que eu li, né? Várias vezes, eu sei que é alegórico, né? Atribui-se o Apocalipse a João, talvez num transe dele, porque João escreve um evangelho inteiro e não fala nada dessas coisas apocalípticas, né? Mas eu percebo muita coisa das obras de André Luiz, né? O fogo purificador, o plano espiritual, as casas transitórias. Do que acontece no plano espiritual. Ele pode ter ido para o plano espiritual, isso, olhado. Mas nessa faixa aqui, muito umbralina, né? E achado que era o que ia acontecer. Pois é. Sim, eu concordo. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos. Iris, que palavra abençoada. Oh, meu Deus. Estava falando para eu acordar. Devido a várias situações em minha vida. Gratidão, que Deus abençoe. Já dei like, curti, compartilhei. Programa maravilhoso como sempre. Ditinha, que Jesus te abençoe, te ilumine, te proteja. Você sabe que a Ditinha é minha prima. Minha prima de segundo grau, né? Ela é prima da minha mãe. E a gente tem que visitar ela esse ano, que eu prometi. Que Deus continue abençoando essa rádio que salva vidas. Você e Hernani, que dão exemplo de como prosseguir casados e com muito humor. É verdade. Humor. Só rindo muito para continuar casado, senão não aguento. Eu quero 2 horas de programa. Vitorino. Os nomes na irradiação eu já coloquei. Pede o André do debate. Selminha de Honório Gurgel. Jaqueline de Nova Iguaçu, Iris, boa tarde, estava escutando o assunto da mãe da juíza. Olha a minha história. Meu marido recentemente ficou com uma deficiência visual. A minha sogra, mãe dele, está sempre falando de doenças, coisas tristes para ele, colocando ele para baixo. Ela tem uma vibração muito baixa. A última vez ela foi debochada da deficiência rindo, achando engraçado o filho não enxergar. Meu marido ficou arrasado e não fala mais com ela desde então. Isso já tem 1 mês. Como a doutrina explica essas mães? Aonde está a dívida está o cobrador. Às vezes a mãe é aquela que ele prejudicou no passado, né? E que volta como filho para restabelecer laços. Então, assim, o mais importante é restabelecer esse laço. Porque laço com mãe é um laço muito forte. E pensa o seguinte, se você não restabelecer, vai voltar com ela de novo. Vai voltar com ela de novo. A Yasmin falava isso pro Hernani. Assim, quando ela brigava com ele, ela dizia assim, não, posso ficar brigada com meu pai não, porque senão eu volto com ele de novo. Não aguento mais ele. E aí hoje os dois são amigos, entendeu? Mas foi isso. Pedro Luiz do Valqueira, estou na escuta, gostando muito do programa. Tereza Alves, os nomes na vibração eu estou colocando. Maria Fiuza também, Jaqueline, uma excelente tarde para nós. Cris Duarte, boa tarde, casal abençoado. Obrigado por nos dar luz e ensinamento. Deixa eu ver, acho que tem mais aqui, deixa eu ver se tá. Não, estão todos aqui. E vamos para o YouTube, vamos lá.
Gratidão, paz e amor e esperança com Jesus e Kardec, é o Sabiniano Maia. Valéria Geraldo, Val. Minha primeira vez vendo e ouvindo, eu espero que você esteja gostando, né? Tomara muito que você esteja gostando. Fabiane Carvalhosa, da Barra da Tijuca, mandou um boa tarde. Wanda Maria, boa tarde, casal querido. Amo estar com vocês, estudando. Um abraço carinhoso, ela da Penha Circular. Neuza Drummond, boa tarde a todos. Rogéria Tavares, vamos dar o like, galera. Isso aí, gente, não esqueça. Eu esqueço de pedir, mas vocês têm que lembrar, tem que me ajudar a me lembrar. Rogério Costa, boa tarde. Iris Hernani, todos os amigos da rádio. Jussara Maria Santos, muitíssimo boa tarde. Jadete Gomes, boa tarde, querido casal. Eu estava torcendo para vê-los ao vivo. Quase que a gente não veio, hein? Quase que foi um programa gravado. Choveu pra caramba. Que bom que a gente veio, que bom que você estava torcendo. Eu acho que foi a sua torcida que trouxe a gente. Um grande bálsamo para a minha vida. Paz e luz, amo vocês. Puxa, que lindo, gente. Que lindo ouvir isso. Alexandre Patolino, boa tarde, casal. Lindo assistindo vocês e tomando um café. Já curti, compartilhei no YouTube e no Facebook. Isso, Alexandre. Marilene Melciades também assiste a gente há muito tempo, né? Boa tarde, amigos queridos. Hamilton Veloso. Essa liberdade de tudo está muito clara, mas muitos estão presos num passado de mentiras para justificar o injustificável. Exatamente isso. Tornando as coisas mais difíceis. Verdade. E depois vão ter que responder por isso, né? Roberto Castanheira, boa tarde a todos. Paulo Sérgio Amaral mandou um boa tarde. Casal e evangelizadores com a simplicidade, a liberdade cristã espírita, a liberdade e a renúncia da hipocrisia, como Renato Russo colocou na música. Disciplina é liberdade. Isso, é isso. Disciplina é liberdade. Você ter disciplina de escolha, né? Denise Andrade, amo vocês. Muito obrigada por compartilhar esses ensinamentos maravilhosos e radiações eu já coloquei. Eudineia Matos, boa tarde a todos. Bem-vindos ao casal. Marlene, boa tarde, excelente programa, adoro ouvir vocês. Tânia, Regina, boa tarde, casal amigo, muito obrigada por estarem comigo. Joana Carvalho mandou um boa tarde. Sônia Maria Estevo, então tô perdida. O cachorro do meu vizinho matou meu gato com vários guris na barriga. Tadinha. Eu estava a serviço, não deu tempo, eu tô rindo porque ela falou que tá perdida. Não deu tempo. O bichinho morreu e o vizinho com o carro em casa. Bloqueei contato. Olha só, Joana, você não está perdida. Perdida é se você fosse lá matar o cachorro do vizinho. Quando eu digo entrar no embate é uma coisa. Você está chateada, bloqueou o contato, eu não quero conviver com alguém que eu não sou obrigada, né? Porque às vezes, assim, mãe, pai, sogra, irmão, a gente é obrigado, tá lá, né? Por exemplo, deixar de socorrer o cachorro dele para pagar na mesma moeda. Fazer uma macumba para ele. Fazer uma maldade. Agora, eu não quero contato porque ele não foi generoso comigo, é um direito seu de sofrer pelo seu animal. Agora, deixa eu te falar, seu gatinho vai voltar. Chico mesmo conta a história da cachorrinha dele. 2 anos depois que ela já tinha morrido, ele falou, deixa a porta aberta que ela tá voltando. E aí entra do nada um cachorro e começa a sentar no pé dele, enquanto ele psicografava, igual a cachorra antiga fazia. Eu não faço maldade não, mas umas coisas eu falo, né? Ele fala assim, eu não queria fazer uma macumba você é malvado, você é malvado. Falei, ó, eu não então, queria Sônia, fazer. você não está perdida não, porque você não fez nada demais. É um direito seu sentir pelo seu animalzinho, né? Mas a gente vai aqui elevar o pensamento para que você receba ele logo, né? Os animais reencarnam em outros animais e rápido. Ângela Ponte, boa tarde, casal querido. Feliz por estar ao vivo com vocês, deixando meu like. Arione de Carvalho, boa tarde, eu sou o senhor Arione, estou aqui ouvindo vocês como sempre, ele está sempre com a gente. Vocês não poderiam fazer um trio com a família toda? Ah, podíamos, né? Yasmin fala demais, não dá para eu falar junto com ela, não. Não, a Yasmin vem para substituir. Gente, eu preciso falar de Emmanuel, senão não vai dar tempo. Ai, tem tanta mensagem legal, eu queria falar todas. Mas deixa eu ler, mano. Mas o pessoal não dá 2 horas pra gente? Ah, pois é, hoje eu precisava mesmo. Liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra, em variados setores da evolução humana. Os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania, usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Se você não quer responsabilidade, você mergulha na escravidão.
escravidão do sexo, das drogas. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para alvitar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre de liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muitos raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Eu posso, mas eu não devo e não vou fazer, não é isso? Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo do perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênção? Olha o que Emmanuel está falando para a gente. No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Então, a gente tinha liberdade para perdoar e resolve não perdoar. A gente cria aquela algema de bronze. Eu quero a liberdade das drogas, viro escravo. Eu quero a liberdade do jogo, viro escravo. Eu quero a liberdade do ócio, eu viro escravo. Eu quero a liberdade do sexo, viro escravo. Eu quero a liberdade da preguiça, viro escravo da preguiça. É assim. Boa tarde, primos lindos. Só estou imitando Ditinha, amando o programa. Como sempre, beijocas. Essa eu não sei quem é. Eu, Tchetchelentas. Não sei quem é. Maria Betânia, muito bom estudo, abraços e muitas bênçãos para nos manter sempre bem informados. Seu Arione disse que ele é o like 100, muito bom. Cara, Marcelo Ribeiro, boa tarde, eu estava sentindo falta do programa de vocês, é muito bom ouvi-los, já dei meu like. Os cursos da Iris no MAP já voltaram, volta semana que vem estaremos lá, se Deus quiser, ao vivo e a cores, presencial, e aparece lá pra gente se ver. Sexta-feira eu vou lá no MAP, tomar um passezinho. Sônia Maria Estevão Vieira, nem houve um pedido de desculpa, de sentimentos, nem tocou no assunto, só entregou o meu gato num tapete, não quero papo. Olha, coloca o nome dele nas orações, né? Porque se ele está com o coração tão embrutecido, né? Ele precisa muito de oração, né? E faz oração pelo animalzinho também que não sabe o que está fazendo, né? Jadson Braga, boa tarde, Iris Hernani. Arrebatamento para mim é ver a reportagem todo dia de filho matando pai, marido matando esposa, mas vamos vencer, é verdade. É verdade. Todo dia a gente está vendo feminicídios, coisas que o mundo de transição vê. Então, são as últimas oportunidades desses espíritos embrutecidos encarnarem com a liberdade de fazer o que é certo. E eles fazem errado. E eles fazem o que é errado e acabam, né, tendo que responder por essas escolhas. Mas a gente precisa fazer o que é certo também, né? Eutália Silvia, boa tarde, amorecos. Penso que liberdade é ser livre sem liberdade. Porque se fizer tudo sem pensar, a juíza consciência nos coloca logo no chilindró. Adorei. É verdade, é verdade. Guilherme Nascimento, passando para deixar o meu like, desejar a todos uma bela oitiva. Guilherme da Vila da Penha. Peraí que eu... Caramba, eu de vez em quando, eu e... Tom. Você abriu aí? Face. Eu abri o Face aqui também. Tânia Souza, boa tarde, casal, mil obrigada. Jaqueline, eu falei. Tereza Alves, Iris, os nomes na vibração eu coloquei. Maria Fiuza, irradiação eu coloquei. O Eni Tofano também mandou um boa tarde. Maria da Penha, gente, errei de novo. Maria da Penha, que Deus abençoe, ilumine, boa tarde para vocês.
Regina Oliveira, boa tarde, queridos irmãos. Como o dia fica mais leve ouvindo vocês, amo e amo. Fátima Silva, hoje estou com muita saudade do meu esposo, que partiu para a verdadeira pátria espiritual há 5 meses. Faz hoje, gratidão, adoro vocês. Vamos fazer uma irradiação, Fátima, coloca o nome dele aqui pra gente irradiar. Eu tenho certeza, às vezes quando a gente sente muita saudade é porque ele se aproxima, Vamos plasmar né? uma canequinha aqui da rádio e mandar pra ele lá no plano espiritual. Ele se aproxima e a gente sente, né? Uma vez eu estava no escritório do meu pai e minha avó morreu, eu tinha uns 6 anos, né? Eu não tive nem muito contato com ela. E aí eu tava trabalhando, eu trabalhava com meu pai nessa época, e eu vi a minha avó passando e entrando na sala dele. E eu levantei correndo e fui atrás dele. E eu nunca tinha visto essa minha avó. Ela morreu quando eu tinha 6 anos, minha avó Jaci. E aí eu abri a porta, meu pai estava segurando a foto dela e chorando. Ele, nossa, senti tanta falta da minha mãe hoje. E eu falei, eu vi a sua mãe entrar aqui. Só que eu não sei nem se ele acreditou, porque ele não é espírita, né? E aí, naquele momento, eu falei, caramba, eu vi e ele sentiu. Então, às vezes, é isso, né? Agradece essa lembrança, porque muitas vezes é a presença, né, deles perto da gente. Que Jesus abençoe vocês. É bom a gente saber que não é um até sempre, né? Não é um para sempre, é um até breve, né? Isso é importante. Queremos 2 horas de programa. Ainda botou aqui, Hashtag. senhor Roberto Vitorino. Adorei. Hashtag Vitorino. Campanha 2 horas de programa. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente vai ser Estamos expulso. ferrados, não vamos ter nenhuma. Marcelo Mendonça, boa tarde, família MAP. Nos livros do Robson Pinheiro, não diz que a partir do momento em que enviamos um pensamento de vingança, estamos nos equiparando. Tipo um mago negro. Quando você manda um pensamento de vingança, o que acontece? É energia, né? É óbvio que mandar um pensamento é menos do que executar alguma coisa, mas se você manda um pensamento do mal, você manda a energia para ele, e essa energia volta. É aquilo, se você deseja mal uma pessoa que merece, uma pessoa ruim, 50% do que você desejou... eu apontei para ele, Apontou para ele. 50% do que a pessoa que você desejou cai para ela, 50% fica para você. Se você deseja para uma pessoa que não merece, uma pessoa boa, você acaba voltando em 100%. É mais ou menos essa matemática. A verdade, então, o que mais atormenta a gente quando chega no plano espiritual é ter desejado. Porque, no fundo, o que nós queremos como espírito antes de encarnar é não desejar o mal a ninguém. Sim. É passar pelas provas sem desejar o mal. Então, independente se pegou ou não na pessoa, se a coisa aconteceu, o desejo do mal, você se envergonha. Aí você fala, poxa, como é que pode? Eu ainda estou errando nesse quesito. Vamos voltar, vamos tentar novamente, vamos fazer diferente, vamos mudar, né, as condições da encarnação para ver se eu passo por essa prova sem desejar o mal. É isso, que atormenta a gente não é pegar ou não. Fiz uma macumba pra ele, que eu brinco com eles, que eu sempre falo isso, né? As pessoas me atormentam na rua, em vez de brigar, eu falo assim, eu não queria fazer nada contigo não, mas depois dessas macumbas aí, né? A pessoa sempre fica com medo do espírito. Não tem nada disso, mas eu falo pra, né, atormentar a pessoa. E aí eles morrem de rir quando eu falo. E aí passa, o que você pensa? Poxa, será que eu não consigo passar por essa prova ainda sem fazer um tormento na pessoa? Sem perturbar ela, sem tirar o sono dela? É assim. É isso que nós vamos nos envergonhar. Gente, o Leandro pergunta se na história da mãe, eu não consigo ler tudo aqui, se ele não pode, para se proteger, só se afastar. Ele não precisa suportar essa convivência, mas você não pode cortar laços com esse tipo de família, né? Então você tem família carnal, você sintonizou, recebeu. Pode até se afastar, não precisa passar pelo sofrimento, mas ligar de vez em quando, oi mãe, tudo bem? Né? Tentar sublimar, porque se você corta, você acaba que em algum momento você vai ter que restaurar esse laço. Gente, olha, tem um monte de mensagem aqui, eu queria ler todas, eu li todas, né? Mas não queria ler todas ao vivo, queria deixar um abraço enorme. Eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu sei que você tem um Deus que é amor, poder, bondade, misericórdia. Leva teu pensamento que ele vai até você. Amém. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.